Enfim, voltei aqui. Então, voltando, né, a ideia principal aqui. Eu vivi muita coisa que alguns jovens assim. Olha, eu não tô dizendo que eu. Os filhinhos de papai, sabe? Eu tô dizendo assim, eu tô dizendo que eu sou um jovem, né? Que assim, desde muito cedo eu tive que crescer com meus pais falando dos problemas financeiros deles, né? Então, assim, eu sempre fui muito cabeça nesse sentido, caralho. Eu quero fazer alguma coisa para ajudar. E aí eu sempre comecei a trabalhar, né? Eu sempre tive interesse em trabalhar e aí eu comecei a trabalhar. Trabalhei de garçom aos meus 17 anos, ganhando uma diária. E aí eu tive o meu primeiro contato com dinheiro e nisso basicamente eu passei um ano, né? Aí até que apareceu essa oportunidade, apareceu essa oportunidade de eu trabalhar viajando, né? Enfim, foi uma experiência de um mês que eu passei no meio do mundo, né? Sem minha mãe, sem meu pai. Cara, é uma puta experiência, ainda mais para um jovem de 17 anos, porque a gente sabe que são poucos, né? Os jovens que têm essa experiência longe dos pais, né? Não é uma coisa fácil. Ainda mais quando você se é jovem. E eu passei por isso, né? Tinha o apoio deles, assim, em sentidos financeiros. Eu tentava evitar, sabe? Porque é meio porre na minha visão. Eu tava, tipo, indo pra lá pra trabalhar, pra ganhar o meu dinheiro e ao mesmo tempo, por eu não receber todo dia, né? Eu ficava pedindo dinheiro. Então ficava uma parada bem chata. E aí tinha esse apoio deles, né? E, enfim, foi um mês bem louco mesmo. Deu pra criar uma experiência bacana de vida, de tudo aquilo e aprender algumas coisas, né? E aí eu fiz essa tatuagem quando eu voltei. E basicamente com tudo isso, né? Peraí, deixa eu pensar uma maneira melhor de explicar. Enfim, explicando melhor essa tatuagem aqui, seria toda a experiência de vida, toda a bagagem de vida que eu tive antes de fazer os meus 18 anos. Por isso que tem esse proibido para menor de 18 anos. Porque ao meu ver, foram coisas que eu fiz muito cedo, né? Tem jovem que faz isso, esse tipo de coisa muito mais cedo também, mas no meu caso, ao meu ver, são poucos, bem poucos mesmo. E aí, enfim, tive toda essa experiência de vida, né? E aí eu voltei pra minha cidade e tal. E aí quando eu voltei, né, eu ia fazer o terceiro ano. Nisso tudo eu já tinha conhecido uma mulher, certo? Eu tinha conhecido uma mulher, eu tava com 17 anos. E aí não tinha se passado nenhuma, 2 semanas direito que eu tinha chegado, né? E aí eu achei que não ia dar em nada, a gente continuou conversando. Nisso daí eu acabei descobrindo que eu ia ser pai, né? Eu ia ser pai, nossa, velho, só vocês vendo assim como foi a minha reação aos 17 anos sabendo que saber que eu ia ser pai, né? Foi tipo assim, um chororô da porra, muita pressão se passando na minha cabeça e os meus pais dizendo se fosse eu, né, que tinha muito essa questão assim, se fosse meu, porque a gente não, eles não conheciam ela direito nem nada, e aí era basicamente isso, né? E aí, o que que aconteceu? Eles dizendo que eu ia assumir e eu realmente, por mim, eu assumiria, mas na minha cabeça, aos 17 anos, era uma coisa absurda, sabe? Ser pai assim. E eu, putz, muito nervoso com essa ideia. Só que no final das contas, passou um tempo depois, e aí essa mulher com quem eu tava, ela levou uma queda, né? E aí acabou perdendo a criança e tudo mais. E enfim, foi uma doideira. Eu achei que eu não ia falar mais com ela, pra falar a verdade, mas a gente continuou conversando e tal. Aí ela veio pra minha cidade, a gente passou um tempo junto e depois ela voltou pra cidade dela. E aí a gente manteve contato, mas uma coisa bem rasa mesmo, porque querendo ou não ainda era de menor, né? E ainda
moro com meus pais, e, enfim, é uma doideira da porra. E aí, beleza, o que eu tinha na minha cabeça era o seguinte, que eu queria fazer algo grande, né? Queria fazer algo grande e comecei a empreender, a pô, trabalhar, sabe? Tipo assim, eu trabalhava para os outros, mas com esse pensamento, eu quero empreender, eu quero ter um negócio meu, sabe? E aí, putz, imagina como é que é você, um jovem de 19 anos que pensa grande, enquanto os outros só querem balada, só querem festinha, só querem usar droga, sabe? É, porra, velho, eu falo assim por mim, porque muitas das minhas amizades, eu acho que por escolha minha, sabe? Só queriam sair pra beber, festa, transar, esse tipo de coisa. E na minha cabeça, pô, da hora, eu, né, novo e tal, tipo, faz total sentido. Mas no fundo mesmo da minha mente, eu sempre tinha pra mim que eu queria fazer algo grande, né? Queria empreender, queria ter uma empresa, um negócio. E aí eu passei, né, por toda essa estrada aí. Trabalhei de garçom uns 3 meses num canto assim que pra mim foi uma experiência da porra, porque não me entendam mal, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Pra mim, as coisas que eu fiz no passado moldaram quem eu sou hoje, tá entendendo? Moldaram o tipo de pessoa que eu sou e que eu quero ser, né? E nisso daí eu tive uma experiência muito pesada, sabe? Em termos assim, de eu, pô, virava à noite, sabe? Eu chegava em casa 2, 3 horas da manhã pra ganhar uma mixaria e eu pensando, caralho, isso faz sentido pra mim? Faz sentido eu passar esse tempo todo aqui me ferrando de trabalhar, chegando em casa 2, 3 horas da manhã pra ganhar uma mixaria? Isso faz sentido? E deixa eu tomar alguém aqui, galera, porque faz sentido, é. E aí ficava essa questão na minha cabeça, faz sentido? E ficava nessa, né? E aí eu passei uns 3 meses trabalhando. E aí o que que acontecia, rapaziada, era o seguinte, eu trabalhava, né, virando essas noites, e eu basicamente acabava bebendo, né? O povo trabalhava num bar. Então, assim, para um jovem de 19 anos que trabalha num bar, que já, pô, gosta de beber, eu gostava de beber, gostava de fumar, e assim, na minha cabeça eu trabalhar num bar, velho, tipo, eu não sei, mas não fazia sentido assim, a minha pessoa trabalhar num bar assim, que eu gostava de beber e gostava de fumar. Tipo, normal, mas assim, pra mim era bem pesado. Porque eu ficava vendo a galera beber e, e aí eu queria beber também. E aí ficava essa cachorrada toda, né? Ia beber, bebia escondido, atendia muitas vezes a galera bebo, mas sempre, claro, focado no meu trabalho. E assim, eu dava pra beber mesmo quando dava 1 hora da manhã. Porque eu chegava às 4 horas nesse trabalho e eu terminava 1 hora da manhã. E aí, se tivesse pessoas, porque esse bar não tinha hora pra fechar. Então eu ficava até amanhecer o dia, né? E aí o que que acontece? Eu saía 2, 3 horas da manhã, só que quando já dava 1 hora da manhã, eu já começava a beber, rapaziada. E aí, ia nessa, atendendo a rapaziada e falando com a galera. E aí, às vezes, eu até bebia com os clientes, enfim, uma doideira da louca, né? Até que chegou um dia que eu tive uma experiência muito porre, muito pesada mesmo. A minha que trabalhava comigo adoeceu, teve que ir pro hospital e isso era num sábado e eu fiquei sozinho. E o que que acontece, rapaziada? Vocês não sabem. Vocês não sabem da boa. O que que aconteceu? Eu, sozinho, no sábado, tive que atender mais de 100 pessoas, tá entendendo? E assim, o bar que eu trabalhava era assim, tinha a parte da frente, tinha um corredor do lado e tinha a parte lá de trás. E aí era uma galera lá atrás
uma galera num corredor e a galera na frente. Sem contar que tinha uma galera que ficava na praça. Tinha uma galera que ficava na praça, pra vocês terem noção. Tinha que atender essa galera também. Olha a doideira. E aí, eu saí desse trabalho, né? Fui pra outro. Comecei a trabalhar de pizzaiolo não, mas comecei a trabalhar numa pizzaria. E aí nessa pizzaria eu abria massa, fazia esse tipo de coisa, né? Abria massa, cortava calabresa, mussarela, essas coisas todas, né? E aí basicamente esse foi o meu segundo trabalho, né? Digamos, o meu terceiro não, quarto. Foi o meu quarto trabalho, que o primeiro foi de garçom, aí fiz a viagem, o terceiro foi de garçom, de novo, né? E aí o quarto eu fui na pizzaria. E aí, enfim, nessa pizzaria, galera, eu já tava com a mente um pouco mais aberta. Eu disse pra mim mesmo que eu queria trabalhar pra mim e não queria mais, né, esse negócio de trabalhar pros outros, de estar ganhando uma mixaria, sabe? E aí comecei, trabalhei todo santo dia, trabalhei um mês, rapaziada. Eu trabalhei um mês pra ganhar R$ 1.119, se eu não me engano foi isso aí. Foi R$ 1.119 que eu ganhei. Velho, tu é doido, eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei aquele dinheiro na minha cabeça, eu fiquei, puta merda. Pra mim é muito dinheiro, né? Pra mim era muito dinheiro. E eu, velho, puta merda, que dinheiro, né? Cara novo, né? Pô, tava com. Pensando meio que foi o ano passado, tava com 18. É porque vocês vão entender a lógica que se passou na minha cabeça, né? Enfim, R$ 1.000. E aí o que eu peguei? Peguei esses R$ 1.000 e investi em roupa. Aliás, essas roupas estão aqui atrás de mim. Cadê? Não sei se dá pra ver. Pronto, aqui, ó. Tá mesmo aqui. É isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tem umas 8 camisas ali. E aí eu investi em camisas. Tem 8, né? Mas eu comprei umas 20. Então eu vendi 12 camisas. Dessas 12 camisas, rapaziada, eu vendi cada uma a 100, R$ 110. Ou seja, dos R$ 1.000 que eu gastei com essas camisas, eu recuperei de volta, certo? Eu recuperei os R$ 1.000 de volta. Eu recuperei, que eu tem 8, né? No caso, foram, foram 20. Então eu vendi 12, então isso dá 1.200. Eu gastei uns R$ 900, R$ 1.000 e voltaram 1.200, tá ligado? Então assim, bacana, né? Um dinheiro bacana, sendo que ainda tem mais mercadoria ali pra eu vender. E aí eu acabei torrando o dinheiro de todo jeito, sabe? E aí beleza, passou um tempo e tal. E nisso aí, galera, eu ainda não tinha. Só fiz o pedido das camisas. Tava para chegar e aí eu fiz uma viagem. Fiz uma viagem pro Maranhão de novo a trabalho. E dessa vez, só para deixar bem claro, eu não vi aquela mulher com quem eu me relacionei. Não deu certo, tá ligado? Fiz essa viagem a trabalho, né? E aí, pá, fiz essa viagem a trabalho, tal. E basicamente passei um mês. Passei um mês lá, um mês não, passei uns 2 meses, 50 dias, né? 50 dias. Passei lá trabalhando. E aí, desses 50 dias que eu passei, enfim, outra experiência paca, mas eu me desgastei muito, né? Me desgastei muito porque a galera lá era muito carregada, né? A galera lá é muito carregada no sentido de, como é que eu posso dizer aqui? Muito, sabe? Muita, aquela palavra com D que termina com gás, tá ligado? Aquela palavra começa com D e termina com gás. Enfim, essa doideira aí. É muito, muito foda mesmo. Mas aí de boa, né? Terminei a viagem, 50 dias, botei R$ 2.500 no bolso. R$ 2.500. R$ 2.500, rapaziada. Porra, pra mim isso é louco. É porque assim, R$ 2.500, sendo que eu já tinha gastado uns 600.
Tinha mandado um dinheirinho merreca pra casa, uns 200, 300 reais. Tinha gastado 100 pila lá no que eu tava viajando, né? Então, assim, tinha uma festinha ali e aqui. Eu gostava de beber, gastava 100 reais com uma bebidazinha e tal, essas doideiras, né? E aí, 100 pila que eu gastei também com o patrão, porque o patrão foi tão ceboso que fez essa mancada aí comigo, né? Ele pegou e fez eu gastar 100 reais. Olha que covarde. E isso aí eu nem comi ninguém, tá ligado? Não comi ninguém, era tudo umas coroas assim. Da maioria já era mãe. Olha essa doideira, velho. Meu Deus, se alguém chegar aqui até essa parte aqui, velho. Meu Deus do céu, é pura resenha que acontece aqui nessa parte. E aí não comi ninguém, essa doideira pura mesmo. E basicamente, é, enfim, botei uns 1.900. 1.900 reais eu botei no meu bolso. 1.900 reais. Show. Galera, então, é que eu tava descendo, o que que acontece? Eu investi de novo, então já tinha investido 1.000 reais nas camisas, aí terei mais 500 reais e investi em relógio. Investi em relógio. Então, mil reais mais 1.500 reais eu fiz investimento. Olha que louco, tá ligado? Porque assim, eu tava com 17, eu tava com 18 anos, né? Eu tava com 18 anos. E assim, é muito difícil para um jovem desapegar de dinheiro, assim. Porque tu pensa assim, agora pra mim é de boa, tá ligado? Mas ao meu ver, eu trabalhei, ganhei aquele dinheiro e eu poderia simplesmente pensar, caralho, e se esse dinheiro não voltar para mim de volta? Mas eu pensei assim? Eu não pensei assim. Eu pensei, não, vou investir e esse dinheiro vai voltar em dobro para mim. Olha a mentalidade que eu tive que ter, pô. Pra galera, assim, da minha idade, assim, é doideira. Tipo assim, ainda mais nessa cidade aqui que eu vivo, onde a galera só pensa em, sei lá, fazer faculdade, se formar e ter um emprego estável, sabe? Essa parada louca aí, de ter um emprego estável. E aí, basicamente, de boa, né? Investi meu dinheiro, comprei os relógios e aí cheguei de viagem. Aí fiquei curtindo, né? Fiquei curtindo. Torrei o resto do dinheiro descendo, com bebida, com cigarro. Pô, essas besteiras. Eu poderia ter pegado meu dinheiro e ter investido muito mais que 400 reais? Poderia. Mas eu fiz essa escolha cagada aí. Tá tudo bem, a gente ninguém é perfeito, né? E aí chegou 2025. E aí 2025, pá, janeiro. Dezembro, não, vamos para dezembro primeiro. Dezembro, quando eu cheguei, as minhas camisas tinham chegado, os relógios também chegou. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a comprar as roupas, comprei os relógios, vamos começar a vender. E aí, rapaziada, eu vendi. Eu vendi as 12 camisas, né? Vendi os 4 relógios, era 5. Eu vendi 4 e um eu dei pro meu pai. Vendi 4 relógios. Desses 4 relógios, a gente, para quem está assistindo esse vídeo aqui, a gente está em abril. Desses 4 relógios, só 2 pessoas me pagaram. 2 pessoas me pagaram. Uma, inclusive, me pagou ontem. Uma, inclusive, me pagou ontem o restante. Era para ela ter me pagado desde fevereiro, desde março. Desde o dia 8 de março que era para ter me pagado. Essa pessoa não tinha me pagado. Me pagou ontem. Aí tem a segunda pessoa, o segundo guri, o rapaz, né? Ele já me deu um dinheiro de entrada já me pagou e ele tá me devendo 80 reais. Coisa pouca, né? Mas ainda assim é um dinheiro, né? É, e tem esse outro boy que eu vendi pra ele na maior confiança, assim, tal, botei mó fé nele, eu disse, ah, tranquilo, esse cara, vou botar fé. E olha aí, velho. Olha a doideira, esse boy ele me deve 300 reais, ele não me deu um real. Não me deu um real sequer. Não me deu nada. Olha a doideira. Se eu fosse depender de um cara desse pra repor minha mercadoria, eu não tava lascado. Eu já fui atrás, já falei e tudo mais, mas a desculpa é não tem, não sei o que, a empresa dele deu problema lá, um negócio assim, e não deu certo, né? Não deu certo pra ele de boa, compreendo total. Mas é paia mesmo. E aí, beleza, vamos para outra parte, né?
E aí, show, né? Vendi as camisas e tal, fiquei com muito dinheiro pra receber. E aí, desse dinheiro que eu tinha pra receber, eu recebi uma parte, e uma parte eu fui torrando. E aí eu falei assim, caralho, velho, eu não quero trabalhar pra ninguém. Não quero trabalhar pra ninguém. O que que eu vou fazer pra pegar dinheiro, mano? Quero dinheiro, pô, rápido, né? E aí eu trabalhei de camelô e na minha cabeça, pô, eu trabalhei vendendo roupa na rua. Deixa eu pesquisar vídeo sobre venda na rua. E aí eu encontrei uns vídeos no pessoal que vendia kit de paçoca, kit de não sei mais o que, umas doideiras todas aí. Kit de bala fine, kit de paçoca, kit de amendoim. E aí eu parei e pensei, putz, será que isso dá certo, mano? Fiz o teste. Deu certo pra caralho. Aí vem a parte lá que lá em setembro, né? Lá em setembro, quando eu passei um mês pra ganhar R$ 1.000, na minha cabeça, porra, dinheiro pra caralho. Mas aí vocês vão entender, porque assim, eu trabalhei com esse negócio 7 dias. Eu trabalhei 7 fucking dias. Velho, em 7 dias eu fiz 1.100 e poucos reais. Eu fiz R$ 1.100. Em uma semana eu fiz R$ 1.100. Vai se ferrar, universo. Vai se ferrar, não. Universo não, universo jamais. Não manda o universo se ferrar, não. Nossa, tenho que agradecer ao universo. Fiz 1.100 e poucos reais, velho. Meu Deus do céu, tipo assim, você tem noção do que é você em 7 dias fazer R$ 1.000? Porra, man, que isso? Para, minha mente explodiu ali. E aí eu tava com um dinheiro bacana até eu torrar tudo, né? Torrei o dinheiro. Velho, sei lá, minha vida tem sido uma caminhada louca. Eu vou parar por aqui já. Quem quiser saber mais detalhes, sei lá, comenta. Não sei se alguém vai chegar até aqui, porque já foi 22 minutos de vídeo, mas que se dane. Vou lançar 22 minutos de vídeo. Veja quem quiser. Quem não quiser ver, que não veja. É isso, valeu.